ações que a igreja precisa se envolver para realmente poder responder essa pergunta e não se afastar daquilo que é o propósito dela. Então vamos lá. Eu estou dizendo aqui, essa nossa experiência, pastor, que agora na verdade eu vou descrever como que esses eixos apareceram e propor cada um deles, através da nossa experiência da nossa feira de estudos teológicos, fazendo 11 anos. Há 11 anos nós decidimos estudar. Limamos todas as revistas da denominação da nossa igreja. Não tem mais revistinha de coisa nenhuma, só para as classes menores. Todo mundo agora, todo professor vai aprender a estudar. Vamos selecionar os livros, nós vamos estudar teologia e os professores vão ensinar teologia em suas classes. E eu vou ser o chefe dessa bagunça aí. E vamos lá. E no começo foi para parteiro, a gente pediu transferência da igreja. Porque, não dá não, tem que estudar, tem que produzir, tem que escrever uma resenha, tem que produzir um artigo no final do ano. Todas as classes da escola bíblica dominical na nossa igreja trabalham com um único tema. Todo ano é um desses eixos. Então todo mundo trabalha o ano todo, todas as classes com esse eixo. O mesmo papo para todo mundo, só escolhe o subtema. Escolhemos o livro, estudamos, fazemos os seminários e o negócio hoje, depois de 11 anos, já está mais ou menos azeitado. E no final do ano a gente culmina com a exposição para toda a comunidade. Faz os trabalhos, conta com a estratégia de publicação e aí a gente convida todo mundo da comunidade. Não fazemos questão de convidar muitas outras igrejas, esse não é o nosso foco. O trabalho convida pessoas do nosso convite, familiares, vizinhos da comunidade e apresentamos esse trabalho no final do ano. O resultado de nós termos investido em teologia foi eu ter percebido, junto com os meus colegas de trabalho, essas coisas. Existem coisas que são fundamentais a igreja fazer. Na verdade, são eixos que a gente não pode se afastar deles. Na hora que você se afasta, você perde tempo. Você passa um tempo fazendo coisas que não têm utilidade nenhuma para a vida da igreja. Então, na verdade, o que eu vou propor para os irmãos é o resultado de 11 anos de trabalho. E eu estou considerando aqui, pela amizade que eu tenho com o pastor de lei, como um presente. Eu estou dando aquilo que eu tenho melhor entendo sobre a teologia, sobre a sistematização da igreja, eu estou entregando aos irmãos. Né? É nesse sentido que eu estou fazendo isso, não é de um outro objetivo não. Então vamos lá. Pode passar. Então, o que eu estou chamando de eixos de suas aprendizagens. Cada eixo desse, ele sugere uma aprendizagem. A igreja tem que aprender alguma coisa com aquilo. Então aqui está. Eu nem coloquei a fundamentação bíblica do lado, porque isso aqui era mingau de Nestor para mim. E eu tenho para os irmãos também. A gente não vou citar aqui, os irmãos vão fluir os textos na cabeça que poderiam ser usados como fundamentação para isso aqui. Primeiro, oração. Está na cabeça. Oração é aprender a depender de Deus. Igreja que não ora, ela está fadada a ser bombardeada por Satanás. Pastor vai ficar apagando incêndio. Pastor. O pastor Lara dizia, vai morrer com doença degenerativa. O pastor Lara tinha essa visão. Todo pastor tem problema no final da vida com doença degenerativa. O pastor sério que faz o trabalho, cuida dessa ovelha, porque o ouvinte dá trabalho, vocês vão ver. Tudo não é certo. Igreja que não ora, o Satanás ele fica rachando graça. Porque não adianta cantar, não adianta fazer apoteose, não adianta pintar o templo de cor de rosa, não adianta fazer nada. Igreja que não ora, crente que não ora, que não tem um ato de oração, tu pode preparar, tu pinta tudo direitinho, tu monta tudo direitinho, tu monta todo o coral, ele fica só rindo, reúne o pessoal e traz com Deus. É crente para todo lado. Então não tem esse negócio, não, é ativismo fazer muito culto de oração. Não, ore todo dia. Se você orar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e tiver um tempinho no trabalho, você foge para fazer um xixi e ora dentro do banheiro, você já está bem na porta. E eu tenho perturbado a vida da Igreja Batista do Tinga com esse negócio de oração. No grupo de WhatsApp tem 3 grupos. Tem os corajosos, que 5 horas da manhã tem que se levantar e orar. É corajoso, entende? Eu estou nos corajosos da manhã. Meio-dia, entra no grupo de WhatsApp, irmão, não é para falar nada, não é negócio de, eu vi, não mande mais, mande só uma mãozinha assim, pequenininha, está dizendo que você está entrando. E depois de 20 ou 30 minutos, mande uma mãozinha assim, dizendo que você está saindo, só isso. Não diga nada.
Ou então só tem permissão de pedir uma oração. Peço oração cortada para a frente. Só isso. Não rola nenhum tipo de outro papo. Eu ia passando ali, eu tenho um acidente horrível. O grupo é para orar. Tá certo? Desafiei a igreja a orar 5.000 horas por ano. E a conta era para que cada irmão orasse 20 minutos por dia. E nós fomos reprovados. O cara assiste meu nome da série. Netflix. É uma atrás de novela. Começa às 6 da tarde. E vai, o cara assiste uma atrás da outra. É uma delícia. Mas o papo com Jesus não rola. Igreja que não ora vai ser atingida mais cedo ou mais tarde por uma bazuca. E o Satanás está só achando graça. E ele vai te acertar. E vai perturbar a vida do pastor também. Comunhão. Aprender a conviver no corpo para o corpo de Cristo. Aprender a conviver no e para o corpo de Cristo. Pensa numa tragédia. Nós temos um acampamento na igreja, 3 dias, socado lá no mosqueiro. 3 dias, toda a igreja. Pequenininho, grandinho e o velhinho, estava todo mundo junto. E um irmão disse assim, pastor, não dá para mim, é muita convivência. O cara não entende, tem um novo convertido na igreja, a senhora já fez a conversão dela, tem uma filha pequenininha, a Sofia. E a Sofia só vivia no colo da Magda, não saía para canto nenhum na igreja, nem pro corredor, o tempo todo socado dentro do colo da mãe. Culto infantil não ia. Aí desafiamos ela para o acampamento. Aí foi a família todinha. Quando foi na volta do acampamento, quando chamava o culto infantil aqui na frente, a Sofia era a primeira que corria. A mãe dela não quer nem saber, já foi para lá. O cara não vem, é desconfortável o acampamento, tem calor, tem Carapanã, mas vai dormir na rede, ele dorme numa sprint dentro de um colchão dessa altura na casa dele. De manhã, queijo cheddar, lá é só aquele pão careca. Mas ele não entende que ele está fazendo aquele sacrifício para aprender a conviver e dar uma chance para uma criaturinha dessa, que precisa da graça de Deus, ter a vida dela transformada. Os irmãos entendem isso? Eu preciso aprender a conviver. Sem aprender a conviver, eu não aprendo nada. Aprender a respeitar as debilidades, as fortalezas, conhecer o outro. Eu preciso dar uma chance para mim, mas dá um preço, porque conviver, sabe aquele irmão que passa quadrado fazendo bolinha? Toda vez quando eu convivo com essas criaturas, porque tem essas criaturas, aí, Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer isso, porque tu amou esse menino também. E olha, eu não sou fácil. Faço só o J Quest mesmo. Ele ainda disse, será que todo dia vai ser sempre assim? Não, cara, é só hoje. Eu preciso ter comunhão. Conviva. Olha, tem uma coisa que bandido não gosta, pessoa desonesta não gosta. O que é? De conviver muito tempo. Porque conviver muito tempo, você vai ter que mostrar a sua catinga. Nós temos catinga? Você está todo mundo dentro do carro lá. Alguém entrou, pisou no negócio, numa medalha no meio da rua, entrou dentro do carro. Aí eu não fui, olha o sapato. Olha, infelizmente é você que está com catinga. Quando você convive, você mostra a sua catinga, a sua debilidade. Tá certo? E é ruim isso, irmãos. Hein? Você vai conviver. É o teu irmão, não é isso que a gente diz que nós somos irmãos? Tinha uma música da igreja, irmão, você é uma bênção para mim, né? Tinha um irmão aborrecido e dizia, irmão, você é uma bênção para mim. Porque ele injuriado, que ele não conseguia conviver e engolir o irmão dele. Então ele cantava assim, rapaz, tu tem muita fé de fazer um negócio desse dentro do corpo de Cristo, está complicado. Não é verdade? Irmãos, você é convidado a aprender a conviver.
eu digo assim, olha, em casa só tem tu e teu esposo. Se só tiver tu e teu esposo e não tiver nenhum filho, tu vai ter problema de convivência? Vai. Bem-vindo ao mundo real, vai. Se você tiver, você e sua esposa amada, querida, linda e maravilhosa, e mais um filhotinho, você vai ter problema de convivência? Vai. Aumentou bastante. Se você tiver 2 filhos, você vai ter problema? Se eles se transformarem em adolescentes, você vai ter problema? Aleluia! Certo? Aí o cara não quer ter problema de convivência numa igreja de 80 membros que se reúnem de vez em quando. Você vai ter problema de convivência, mas você tem que pensar na glória de Deus. Deus o amou da mesma forma que amou a minha. Igreja madura precisa buscar convivência. A outra coisa é doutrina, aprender os fundamentos da fé, estudar a palavra. Igreja que não se debruça sobre a palavra. Escola dominical, não, culto à noite é muito bem frequentado, mas a escola dominical não é muito bem frequentada. Isso é um sintoma ruim. Tá certo? Eu tenho essa convicção. Escola dominical é um lugar que deveria ser bem frequentado. Tu não quer fazer domingo de manhã, então faz na quarta-feira à noite, culto de doutrina. Não, ainda fica pior, porque tem menos da gente. Que hora que tu estuda a Bíblia? Estuda em casa, tu é autodidata? Então eu preciso ter uma reunião de estudar a palavra. Eu preciso fomentar isso. Eu preciso estudar a Bíblia, me dedicar sobre ela, sobre a orientação do ministro, dos professores. Eu tenho que criar na igreja um ambiente de fomentação de estudo da palavra. Houve um momento na história do cristianismo que a reunião, que era uma missa, era dirigida por padre de costa para a membresia, e a missa era falada em latim. Quem falava latim? Ninguém. Não precisa entender, só precisa participar. E para nós, os batistas, não vale isso. Você precisa entender para poder, na oração que a irmã fez, para que a gente possa praticar, compreender o envolvimento da palavra. Tá certo? Obviamente. Então, doutrina é fundamental. Proclamação, aprender a semear a palavra. Plano de salvação. Quantos tem na cabeça o plano de salvação? Assim, a queima-roupa, se você encontrar alguém ali na praça, você é capaz de dizer pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 versículos chaves, demonstrar o poder da fé e a salvação de Jesus. Será que está em Abacuque? Sofonias? Vamos abrir nossa Bíblia em Abacuque, cara. Que isso na Bíblia? Tem Abacuque, não tem Sofonias na Bíblia? Eu sei que só tivesse João e tal. Então, tem que estudar a Bíblia, tem que aprender a proclamar. Eles estão todos conectados um ao outro, né? Aprender a proclamar e semear a palavra. Integração. Aprender a fazer discípulos de Cristo. A igreja adventista está sofrendo as agruras. Estamos ruminando, patinando. Sabe quando o carro começa a fazer força, começa a patinar, começa a feder a fumaça? Nós estamos nesse processo, porque enveredamos por esse caminho. E aprender a fazer discípulo é você conviver com ele, você estudar a Bíblia com ele, ensinar os rudimentos da fé com ele, tomar um café com ele, e ir lá no hospital quando ele estiver doente, conviver com ele. É como se fosse um filho. Na igreja a gente chama na frente, faz a cerimônia e faz o casamento dos dois na hora. A igreja passa a falar por eles, mas nós temos patinado. Por quê? Porque é difícil fazer um discípulo. Discípulo significa réplica autenticada. E você não vai fazer uma réplica de você mesmo, você vai fazer uma réplica de quem? De Cristo. Para fazer réplica de Cristo, o teu caráter precisa ter sido moldado pelo caráter de Cristo. Você precisa gastar tempo. É fácil criar um filho? Hein? Tem que fazer acordar, levar para a escola, né? Quando fizer caquinha, tem que dar a taquinha nele, né? Corrigir, dar um desgaste danado para filho. Fazer discípulo é a mesma coisa. Olha, Jesus, imagina, Judas, sabe aqueles planos marcados que tu tens comigo? Toda aquela nojenteza que você projetou para a minha vida? Te levanta, vai lá e faz agora. Jesus passou 3 anos ensinando para ele. E Jesus não ensinou menos para Judas. Jesus se desgastou com ele, ensinou para ele, tanto quanto ensinou para todos os outros. Mas ele não entendeu nada. E é o próprio Deus. Se nós temos problemas com nossos filhos, de educar nossos filhos, porque de vez em quando querem fazer coisas completamente diferentes daquilo que você ensinou, imagine com um discípulo
no corpo de Cristo. Então nós estamos sofrendo isso aí. Mas nós não vamos desistir, nós entendemos que isso é uma obra. Tem fundamento bíblico para se fazer isso, irmãos? Tem? Tem. Então, não precisamos. Integração, aprender a fazer discípulos em Cristo, provisão, aprender a sustentar a obra de Deus, a obra do reino de Deus. Provisão, recurso de todas as naturezas. A igreja precisa prover isso. Entregar dízimos, ofertas. Aí alguém já disse, esquece o negócio de dízimo e oferta. Te mostra voluntário. E te envolve no processo. Esquece esse negócio. Precisa ser de maneira voluntária e com alegria e na quantidade que for necessário fazer. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu posso dizer isso porque eu já disse para a minha igreja, o irmão Antônio para a minha igreja. Irmão Antônio, irmã, sua esposa, irmã Nazaré, já disse para a igreja, vou dizer de novo, não tem problema nenhum. A igreja não tinha uma igreja Saci Pererê. Por quê? O Saci Pererê ele só tem uma perna. E ela é uma Saci Pererê nesse eixo aqui, na provisão. Tem metade dos irmãos que não entregam dízimos nem ofertas, não participam da vida financeira da igreja. Você acredita nisso? E eles ouvem o sermão rasgado a cada domingo. Quando nós nos convertemos como um todo. Jesus quer a sua vida. Nós somos mordomos dele. Estamos para servir. E tudo que nós temos foi ele que nos deu. E nós temos que entender isso de alguma forma. Aí, ao contrário, nós temos os irmãos da igreja do Tinga que entregam o dízimo, as ofertas, e se precisar de alguma coisa, eles estão lá presentes para fazer. E o que precisa fazer, vai lá e faz. E o Senhor tem nos honrado. Aí ninguém sabe quem foi. O patrimônio que a igreja do Tinga tem hoje está incompatível aparentemente com a realidade que nós temos. Não é. É porque a outra banda do Saci Pererê, a perna que está em pé, já ficou grossinha. Deus está dando uns vasos especiais numa perna e nós estamos lá. Fazendo a obra que tem que ser feita, executando e esperando e orando para que um dia aqueles outros irmãos entendam essa realidade de que precisa ter o bolso convertido para a glória de Deus. E é impressionante porque Deus não nos deixa faltar nada, tá certo? Eu fico olhando às vezes, já com 57 anos de idade, olhando a trajetória da minha vida desde o início, né? Na igreja, e a minha mãe sempre ensinou, né? Meu pai não era crente, ela administrava recurso financeiro, ela pegava o que ele dava para ela dar para a igreja, a oferta, né? Ela dividia nos pacotinhos e escrevia o nome de cada um da gente, dos menores, eu, Marlene, a Gleice, e a gente entregava lá no gasofilácio a oferta. De maior orgulho de chegar lá e entregar a minha oferta, porque estava o meu nome aqui no envelope. E ela me ensinou a participar assim, e foi assim minha vida toda, e não me arrependo. E tudo que eu tenho, fico olhando no melhor dos meus sonhos, naquilo que eu mais projetei na minha vida. Eu fico olhando todas as vezes que eu entro na minha casa, eu digo, Senhor, eu digo, no melhor dos meus sonhos, eu jamais imaginei que eu fosse morar numa casa dessa. E tu me deste tudo isso. Deus sempre honra aqueles que o honram. Esse é um princípio infalível. E a igreja precisa cumprir. A igreja precisa compreender isso. Tá certo? É um pacto individual que cada um tem que fazer. Honrar o Senhor dentro das nossas possibilidades, mas fazer isso com alegria e com abundância. Porque o Senhor sempre honra aqueles que o honram. E o último é o governo. Aprender a filtrar, a liderar para o propósito da igreja. A nossa liderança, ela tem a parte administrativa, física, o CGC, mas ela tem a parte espiritual. E o governo da igreja, os líderes da igreja, precisam governar a igreja pensando que a igreja é o corpo de Cristo e não é uma empresa.
para a glória do Senhor. Certo? Então, na minha concepção hoje, pastor Dilei, se a igreja investe em oração, em comunhão, em doutrina, em proclamação, em integração, em provisão e governo, ela pode se envolver, é um motor de 7 eixos. E se eles funcionarem adequadamente, nós vamos ter, potencializar coisas extraordinárias. Amém? Amém. Pode passar. Irmãos, são cansados? Eu cansei os irmãos ontem com o texto escrito, eu estou cansando os irmãos com os slides. Desculpa aí. Olha aqui. Os eixos estão aqui, olha, 3. Oração, comunhão e doutrina, proclamação, integração e provisão e governo. Cada um deles está sitiado por princípios. Os 3 primeiros são regidos por um princípio de potencialidade. Potencialidade é criar energia para fazer o trabalho. Portanto, o que eu estou dizendo aos irmãos, igreja que não ora, igreja que não investe em comunhão e em doutrina, não tem potência para resolver a função para a qual ela foi criada. Isso significa aprender os rudimentos da fé, é crer. Então a base de tudo está aqui. Aprenda a orar mais, aprenda a conviver mais. Isso é difícil, convivência? Isso é um limãozinho, bombom diário, né? Tem um que é saudável, dá uma pessoa tranquila, de boa. Estou de boa o tempo todo, vive sorrindo. Eu tenho um aluno lá do mestrado da UEPA que ele fala sorrindo, a coisa mais encantadora que tem. Ele fala sorrindo, cara. Ele já é o líder da turma. Ele fala pausadamente, tranquilamente, sabiamente e fala com um sorriso no rosto. Aí encantou todo mundo. Tá certo? A gente aprende a conviver, né? Nesse sentido que traz potencialidade. Então, orar com doutrina, copia, potência, fundamento da fé. Segunda coisa, proclamação, integração e provisão criam o que eu chamo de mobilidade. Mobilidade é ação, é atividade de fazer. Então, a igreja que faz bem, primeiro ela faz o dever de casa, ela ora, está em comunhão com doutrina, então ela vai conseguir proclamar, conseguir integrar e fazer discípulos e conseguir prover. Isso, na verdade, são os fundamentos da obra, é o agir. Então, quando a igreja se propõe a fazer coisas e atividades sem antes cumprir o dever de casa, qual é o dever de casa da igreja, irmãos? Orar, estar em comunhão e estudar a palavra. Então, comece a ouvir, irmão, minha igreja é campeã de proclamar as verdades do Evangelho. São 60 pessoas que se convertem toda semana, fazem a decisão ao lado de Jesus. E na semana seguinte tem 80 saindo. A porta de entrada é uma porta de saída grandona. Por quê? Proclama muito, mas não faz o dever de casa. E Satanás fica só olhando. Pode trazer, que vai ser mais outros frustrados que eu vou produzir. Porque não vai ter cuidado. Então não adianta sair para proclamar, para tentar fazer discípulos e tentar a provisão se nós não fazemos o dever de casa. É uma luta isso aqui. E o último é o governo. Então, que eu chamo de objetividade. Existe uma objetividade no reino de Deus. Nós não somos um corpo sem cérebro. A igreja é um corpo com cérebro. E, portanto, as nossas ações precisam ser o quê? Objetivas. Né? E nesse sentido, nós temos então os fundamentos, que é o propósito eterno de Deus, que significa, então, avaliar aquilo que eu faço. Então, esse quadro, na verdade, coloca os eixos. De um lado, você tem os princípios que regem esses eixos e os significados de cada um deles. Está tendo o fundamento da fé, os fundamentos da obra e os fundamentos do propósito eterno de Deus. A propósito, qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. E para cumprir isso, eu tenho que fazer o dever de casa. Ok? Pode passar. Está aí, ó. Eu vou tentar ilustrar com essa imagem. Por que eu coloquei essa noivinha aí? Porque, na verdade, é a igreja, né? Minha noiva e o Cristo. Pega a noivinha. Pode clicar tudinho aí, vai ficar uma bagunça de coisa, mas não vão entender. Olha, noivinha que funciona direito, olha. Pode clicar, mais um, tá aí. Olha aqui, não, aí, beleza. Olha aqui, na cintura dela, o que tem lá? Oração. Num pezinho daqui tem o quê? Comunhão. E no outro pezinho, doutrina, forma um triângulo. Que é justamente a potencialidade da igreja, a base da igreja está ali. A plataforma é essa. Lutador de MMA, boxe, boa placa, né? Ontem o Diogo Machida trucidou o sonho. Qual foi a arma que ele usou? Além do joelho. Ele mudou a base dele. Especialista. Ele surpreendeu. Ele é canhoto. Mudou a base. Soube pluralizar a sua base. Certo?
Então, a base de tudo o funcionamento da igreja. Igreja madura, que funciona com saúde, precisa investir na base, aprender a desenvolver atividades de oração, individualmente e coletivamente. Viver a comunhão do corpo de Cristo, aprender a suportar o irmão, as dificuldades e ser uma igreja estudiosa que produz coisas importantes ordinariamente. Aí vai lá para cima, na altura ali, você tem numa mão a proclamação e do outro lado você tem o quê? Discipulado. E na altura do ombro você tem o quê? A provisão, o segundo triângulo. Cumprir o dever de casa, você potencializa, você consegue agir. E o agir está exatamente envolvido aqui. Eu preciso proclamar, eu preciso fazer discípulos e prover. Uma igreja que quer prover, mas não ora. A igreja do Tinga, ela precisa aprender a refazer as suas bases. Eu já disse para a igreja. Enquanto a igreja não aprender a orar e aprender a depender de Deus, oração é um processo de cura. Quem não encara Deus em oração, confessando seus pecados, as suas mazelas e buscando força nele, não faz nada. Oração é o início de todas as coisas. Por isso Jesus nos ensinou a orar de maneira tão contundente. E os grandes servos de Deus sempre foram homens de grande em termos de oração. Certo? E por fim, nesse sentido você está tendo a mobilidade e por final na cabeça lá, a objetividade, sério, tem o quê? O governo. Aqui na coluna do lado você tem as três primeiras bases, é o crer, as três segundas bases é o agir e a última base é avaliar. Você tem que criar sistemas de avaliação daquilo que nós fazemos na igreja. Já fez o evento, já fez a atividade, avalie. Gostei muito do pastor Mesário. É um aprendizado, se eu estou tendo com ele, não sei se vão pensar em prática, mas aprendi com o pastor Mesário, que eu levanto para os membros da minha igreja. No final do ano, o pastor senta com cada membro de igreja, com cada família, olho no olho, e vamos sentar para fazer uma avaliação do nosso desempenho durante o ano. Não sei porque ele aprendeu isso, mas ele aprendeu bem. E eu vou imitar, porque imitar coisas boas é bom. Porque quando você avalia, você coloca a sua cabeça na bandeja também. Tá certo? Tem algum problema de avaliar? Não, senta, vamos conversar. Ó, pastor, eu faltei, fui inadimplente, eu não estou participando, é isso, vamos melhorar o ano que vem, né? Aquela conversa ali, olho no olho, ajustando as coisas. Não somos uma família, não é isso que a gente canta no culto? Recebi um novo coração do Pai. Não é assim? Nós somos uma família. E família precisa fazer reunião dos bichos. Tem reunião dos bichos em casa? A minha filha Yasmin, que é a última, que vai ser a primeira que vai casar no final do ano. Ela vai participar de uma reunião dos bichos, já está marcada. Davi saiu de casa, já é profissional, já está com o casamento marcado, mas está na minha esfera de autoridade. O xerife dela ainda sou eu. Já disse para a mãe dela, marca, porque a gente vai conversar sobre esse negócio aí. Olho no olho. Né? Conversar. Meu pai, ele me ensinou essa coisa, eu acho que é interessante. Todos os pais devem exercitar isso. Pegue seu filho adolescente, seu filho, e diga, vamos fazer uma brincadeira de olhar olho no olho, e olhe bem dentro dos olhos dele. E ele vai perguntar para ele, está tudo sob controle? Encarar aqueles olhos verdes era complicado. Ele chamava, olhava assim, olha para mim, está tudo sob controle? O coraçãozinho entendeu? Então, a igreja precisa criar um ambiente. A igreja é um ambiente de fazer avaliação. E a avaliação não se faz aqui, olha, na altura do ombro ali é provisão. Prover as coisas. O cérebro é que avalia racionalmente as coisas para a glória de Deus. Amém? Não estou cansado, eu também. Próxima. Ela dormiu. Demorou tanto tempo. Irmãos, a minha última contribuição para vocês é essa daqui. Todo servo de Deus precisa dessas três coisas. Eu chamo de os três eus. Se você é um líder dentro do corpo de Cristo,
Você precisa ser o eu que proclama, o líder que semeia a palavra para a glória de Deus. O eu que governa, o líder que lidera para a glória de Deus. E o eu que sustenta, o líder que provê para a glória de Deus. Não dá para ser líder na igreja, querer desenvolver a obra de Deus sem essas três pernas ali, além dos eixos frontais. Certo? E a igreja do Tinga também está sofrendo essa cirurgia aí. Já passou, está sendo pelo menos um ano de 2019, está sendo o ano em que nós estamos sistematicamente dizendo à igreja: toda a liderança da igreja que não está nesse perfil será substituída. Eu preciso ser um líder com essas três naipes aí, porque eu estou lidando com o corpo de Cristo, é para a glória do Senhor, não é para a minha própria glória. E não dá para ser barato, tem que ser caro, porque eu não vou dar o que não custa nada para mim, para o Senhor. Eu vou dar alguma coisa que me custe muito, porque Ele deu a sua própria vida por mim. Amém? Então, obrigado pela oportunidade. Pode passar mais um. Nós pensávamos que tinha mais. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe ricamente. Obrigado. Obrigado, pastor. No lugar de agradecer, pastor, no dia de ontem,